entender que nós temos um destino. Tu, porém, Daniel, vai até o fim com Deus, porque lá no fim, lá no finalzinho, te levantarás para receber a tua herança perpétua, para sempre. Hoje eu estava mais uma vez me lembrando do meu pai, e pensando assim, meditando nessa palavra, dizendo, ele já foi mesmo para a herança perpétua. E como a vida passa rápido. Eu me lembrei que eu estava dizendo, meu pai tinha 82 anos, também ele já estava idoso. E o Espírito Santo falou, e você, Celião, que já vai para 60? Você também já está idosão? Sabe o que o Espírito Santo estava me dizendo? Presta atenção, porque a herança que eu tenho para você, lá no destino, ela é perpétua, ela não tem fim, ela não tem morte, ela não tem domínio. Nós temos que saber para onde estamos indo. Não é qualquer coisinha, qualquer dor, passou, não me cumprimentou, não me viu, não me respondeu, não me ajudou, não estendeu a mão, então eu estou triste, agora acabou tudo para mim. É assim que você está caminhando? É assim que você sabe o endereço? É assim que você está permitindo que o Senhor o leve a um bom destino? Vai até o fim com Deus. O destino tem a ver com direção e reta final. Qual é a direção que você tem tomado? Eu estava conversando com uma adolescente essa semana, e de repente ela me falou assim, fulana está lá, não aceita. Uma adolescente. A outra adolescente está na Umbanda. Eu falei, mas ela não era da igreja? Não, mas ela está gostando de lá. Qual é a direção? Qual é a direção que você tem? É Jesus Cristo? É o Senhor da vida? Ou é qualquer coisa que apareça? Ou é qualquer situação da existência? Chegar ao destino implica em ter direção e entender que você tem uma reta, uma meta a alcançar. Homens na Bíblia que sabiam onde queriam chegar. Onde você quer chegar? Vamos ver alguns homens da Bíblia, da palavra de Deus, que sabiam onde queria chegar. O primeiro deles, José do Egito. Está lá em Gênesis capítulo 50, a cara do José. O José do Egito, a gente já conhece bem essas gravuras aí, né? Se tivesse uma foto real do José, eu ia trazer para vocês. Mas este homem tem uma trajetória registrada na palavra, o José do Egito, e que muitas vezes já foi pregado, e você já viu em filmes, em séries, na televisão, que dizem o quanto esse homem estava determinado naquilo que ele queria fazer, e ele sabia o destino. Gênesis capítulo 50 e o versículo 20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vocês conhecem a história de José? Isso aí, ele estava conversando com os irmãos dele, que fizeram um grande mal para ele. Os irmãos dele tinham inveja dele, porque ele era predileto do pai. Os irmãos dele tinham inveja porque ele era um cara bonitão, ele era bem sucedido. Os irmãos dele tinham inveja dele porque ele era muito inteligente. Então o que eles fazem? Levam ele, e ele acaba sendo vendido como escravo, e ele acaba indo para uma nação estrangeira, e ali ele sai da condição de escravo a governador. E agora ele fala para os irmãos dele, que assustam e dizem, mas vem cá, agora nós estamos te conhecendo, você é o José, quanto mal nós te fizemos. E ele diz, pois é, só que o meu Deus transforma o mal e a maldição em bênção. Fiquem tranquilos, rapazinhos, fiquem tranquilos, minha gente, porque muita gente vai encontrar vida. José sabia onde queria chegar, ele sabia qual era o destino, ele estava determinado a viver sempre na bênção. Quando nós não entendemos a direção, a gente começa a embarcar em barcas furadas, e começamos a ter problema, e perdemos a direção do destino que Deus tem para nós. José estava determinado em obedecer, para chegar, nem mesmo a esposa de Potifar pôde desviá-lo do caminho. Não devia ser muito feia a esposa de Potifar, devia ser atraente, e o jovem José estava lá, mas ela não conseguiu desviá-lo da convicção de que ele tinha um destino, da certeza de que ele precisava honrar o nome do Pai, de que ele precisava glorificar a Deus, de que ele era um filho de Deus. E José do Egito
saiu então da condição de escravo e tornou-se governador. Tornou-se um homem honrado, tornou-se um homem que glorificava o nome de Deus. Chegar ao destino é ter esta convicção de que nada poderá tirar você do caminho quando você quer honrar, quando você quer obedecer, quando você quer servir, porque você quer chegar ao destino. Nos capítulos 37, 39 a 50, você vai encontrar detalhadamente, é uma das maiores histórias com registros detalhados na Bíblia, a história de José do Egito. Se você tiver oportunidade, leia amanhã, leia hoje à noite, leia essa semana. Olhe como Deus é capaz de dirigir um homem que entende que precisa levar vantagem. Essa história de que levar vantagem é ir pela contramão é mentira de Satanás. O que nós encontramos na história desses homens são homens que estavam na vantagem porque faziam a vontade do Pai. E fazer a vontade do Pai é se manter no caminho. Fazer a vontade do Pai é entender que tem um destino definido e que vai glorificar o nome do Pai. Amém? Um outro segundo homem é Moisés, muito conhecido nosso. Moisés significa tirado das águas. Moisés, olha lá, tirado das águas. Você conhece a história de Moisés? Êxodo capítulo 3, os versículos 16 e 17, quando Deus chama Moisés, porque tinha para ele um destino bem definido. Deus não se perde com ninguém. Deus não coloca ninguém no acaso. Ele tem um destino, ele tem uma missão, ele tem uma tarefa. Vai, Moisés, ajunta os anciãos de Israel, Moisés, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me apareceu dizendo. Deus apareceu para mim e disse: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu, far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. Moisés, um homem que sabia para onde estava caminhando, um homem que queria chegar ao destino, um homem que saiu para chegar lá, determinado. Ele agora é o libertador do povo de Israel. Moisés era gago, Sandoval. Sabia que ele era gago? Ele era pesado de língua. E ele falou isso para Deus: mas Senhor, logo eu. O Zico, o Moisésinho. Sabiam que Zico é um diminutivo de Moisés? Quem é flamenguista aí? O Moisés, o Zico de Deus, ele falou: Senhor, eu sou gago. E tem mais, eu aprontei lá no Egito. Eu saí de lá fugido. Eu tenho muitos problemas. Como é que eu vou? E Deus disse: eu tenho um destino para você. Eu te escolhi, eu te chamei. E sabe o que Moisés disse? Senhor, então me fala o seu nome, me diz o que eu vou dizer lá, me diz como é o Senhor, qual é o seu poder, o que é que eu digo aos meus patrícios que estão lá no Egito, porque eu quero chegar lá e avisar para eles que nós temos um destino, nós temos onde chegar, nós sabemos o que queremos e que nós seremos libertos. E assim, vocês conhecem a história. Moisés vai até lá e não quis depender de si mesmo. Moisés entendeu que ele precisava chegar no destino, mas chegar na completa dependência de Deus. Você quer chegar lá? Você saiu para chegar lá, meu irmão, minha irmã? Quantas pessoas não caminham mais? Sabe por quê? Não saíram para chegar lá. Quantas pessoas não estão mais conosco, porque elas não tinham convicção de nada, elas eram levadas de uma banda para outra, como as ondas do mar, como a palha ao vento, como as folhas no vendaval. Elas não sabem onde querem chegar. Quando vivemos assim, vivemos perdidos, ou como se diz popularmente, como baratas tontas. Deus não quer filhos assim. Deus quer filhos que tenham consciência de que Ele dá total capacitação e poder do Espírito para chegar. E Moisés, então, o garotinho que foi tirado da cesta que a correnteza já levava,
Moisés, então, o escolhido de Deus, ele sai da condição de assassino, perseguido e condenado para ser o libertador de Israel, porque Deus queria que ele entendesse que ele precisava chegar lá, que ele saiu para chegar, que ele tinha um destino, que ele tinha uma direção, que ele tinha um endereço, o endereço da vitória. Onde é que você quer chegar? Você saiu para chegar lá? Tem gente que nunca chega para onde vai. Começa um curso, desiste. Começa um namoro, desiste. Começa um casamento, desiste. Começa a ir na igreja, desiste. Parece que fez a faculdade de desistiologia, fez todas as disciplinas, foi o aluno mais aprovado. Não vai chegar. Não vai chegar. Chegando ao destino. Mais um homem. Vejamos mais um homem da Bíblia. Já vimos José do Egito, Moisés, e agora Paulo apóstolo, o homem que Deus usou para que ensinar a igreja, inclusive a igreja primitiva e as igrejas por onde ele passou e fundou, ensinar a viver a vida de Cristo. Vivo não mais eu, disse Paulo, mas Cristo vive em mim. Atos capítulo 20, o versículo 24, vejam bem a declaração deste homem de Deus: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Vamos destacar aí carreira e ministério. Você tem uma carreira? Você tem um ministério? Não, eu não sou pastor, não sou missionário, não sou nem evangelista. Epa, parou. Quando Deus te chama, Ele te coloca na missão. Quando Deus te chama, você se torna um servo do reino, uma serva do reino. Todos nós temos ministério, todos nós temos carreira, todos nós temos uma nuvem de testemunha olhando para nós e uma humanidade ao nosso redor precisando de tão grande salvação, precisando ouvir da graça, precisando ouvir da palavra para que possam crer. Como crerão se não há quem pregue? Todos nós temos uma carreira, todos nós temos uma caminhada, todos nós temos um destino para lá chegarmos. E a pergunta mais uma vez é: você saiu para chegar lá? Você está consciente disto? Ou você está esperando o pastor pregar uma mensagem bem bonita para acontecer alguma coisa? Ou você está esperando mais alguém da sua família tornar-se cristão, ou evangélico, ou vir para a igreja? Ou você está esperando você começar a ganhar mais dinheiro, ou você mudar de casa, ou de cidade, ou se casar? O que é que você está esperando para dizer: Senhor, eis-me aqui, eu saí para chegar, eu estou na caminhada e eu quero vencer, em nome de Jesus? É preciso sair determinado para chegar lá. Nesta noite, a mensagem do Espírito Santo de Deus, através da palavra, a mesma dada a Daniel, é: vai até o fim. Vamos repetir essa expressão bíblica: vai até o fim. É a profecia para o profeta Daniel, é a profecia de Deus para você esta noite. Não pare, não desista, não ceda, não entenda que as crises, que os problemas, que as dificuldades, que as enfermidades, que as suas lutas, sejam elas quais forem, estão impedindo você, porque a ordem do Pai é: vai até o fim, vai até o fim com Deus. Ele te proverá, Ele te sustentará. Paulo apóstolo disse: não, eu tenho uma carreira, eu tenho um ministério, e eu vou ao fim, e nem a minha vida é mais valiosa que isso. Fixo no alvo, no destino, nem mesmo a vida lhe era preciosa. Lembram-se qual foi a declaração de Paulo? Para mim o viver é lucro e o morrer é ganho. Para mim o viver é lucro, disse Paulo. Se eu morrer, aí que eu ganhei mesmo, porque eu vou para o Pai. Paulo fez 3 grandes viagens missionárias, meus irmãos. E eu creio plenamente na Bíblia, porque creio na Bíblia e vejo o poder do Espírito Santo aqui hoje. Sei que a história de Paulo e a história bíblica e o relato da Sagrada Escritura é verdade, e por isso eu creio na palavra e creio nas viagens missionárias que Paulo, este missionário de Jesus Cristo, fez. E na sua 3ª e última viagem, Paulo
andou mais ou menos 250 quilômetros a pé aos 83 anos, doente. Sabe o que ele fazia? Ele dizia: glória a Deus, glória a Deus. E ele estava sendo perseguido, mas ele sabia que tinha um destino. E ele estava sendo caçado para ser morto, e ele sabia que a morte o esperava, mas ele dizia: para mim o morrer é ganho. E quando ele chega a Jerusalém, ele é preso, e diz a tradição histórica da Bíblia que Paulo foi decapitado no final desta terceira viagem missionária, porque ele sabia bem para onde estava indo. E você, saiu para chegar aonde? Será que qualquer coisinha a gente desanima? Qualquer situação a gente já reclama? Qualquer situação é suficiente para a gente entrar no coral dos lamurientos? Não faça isto. É preciso chegar ao destino, é preciso fixar no alvo, e mesmo risco de vida, mesmo que tenha que perder a vida, ela não é tão preciosa quanto a vida eterna que o Senhor nos dá, e que esta ninguém pode nos tirar quando assim cremos, amém? Cumprindo com alegria a sua carreira e o seu ministério, caminhando para o destino. Na vida de Paulo, ele viveu a revelação. Quando você está caminhando, quando você está nessa caminhada, você passa pelo menos por algumas estações. Uma das estações que o Senhor nos permite passar nesta caminhada, e você para nessa estação, é a caminhada da revelação. E Deus começa a revelar a você. Está vendo como eu te chamei? Está vendo como eu te amo? Está vendo como o pregador hoje está falando exatamente aquilo que você precisa ouvir? Não é o que você quer, é o que você precisa ouvir. É a revelação, é Deus falando com você, é a caminhada, é a estação da revelação. Paulo passou por essa estação. Ele ia em perseguição à igreja lá em Damasco, e no caminho de Damasco, o que aconteceu? Jesus lhe aparece, e o esplendor da glória de Jesus o derruba do cavalo, e ali começa um processo de revelação. E o apóstolo Paulo diz: quem é, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe o que é que o Senhor estava dizendo? Eu sou a igreja, porque Jesus Cristo é a igreja. Cristo é a igreja. Eu sou a igreja, quem você está perseguindo. Mas tem um detalhe, Paulo, levanta daí, porque de agora em diante, você é um dos que vai ficar no caminho, e caminhando para o bom destino. E Saulo então, levanta-se Paulo, e agora ele está caminhando para servir, agora ele está caminhando para chegar a bom destino, agora ele está caminhando para a glória de Deus. Jesus Cristo falou: quem não perder a sua vida, por amor de mim, não vai ganhar a vida eterna. Quem não perde a sua vida, quem não perde a sua alma, quem não perde os seus desejos, quem não entende a prioridade ou a preferência de Deus, não vai ganhar vida, não terá vida e vida eterna, não terá tão grande salvação. Para nós concluirmos estes nomes, meus irmãos, esse nome é maravilhoso: Jesus de Nazaré. João capítulo 13, e o versículos 13 e 14, Jesus de Nazaré, ele também estava numa caminhada, ele também caminhou nas ruas poeirentas de Israel, ele também comeu com os discípulos e com as pessoas, com a multidão, ele andou nos barcos, ele esteve nos mares, ele esteve na praia, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sabia que estava numa caminhada, assim como você está, assim como nós estamos. Ele sabia o que é corrente sanguínea, ele sabia o que é sangue, ele sabia o que é respiração, ele sabia o que é dor, ele sabia todas as limitações, ele viveu tudo que um ser humano vive. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Amém? Para onde é que você está caminhando? Você quer chegar no destino? Você precisa servir. Jesus estava servindo, Jesus estava numa caminhada, Jesus sabia que ele tinha um destino, o mesmo destino para o qual ele foi e disse: vou para a casa do meu pai preparar uma morada para vocês. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Aí Fernando, ele foi lá preparar para você.
Ele foi lá preparar para todos nós, Fagner, Beto, Crescêncio, Márcio, Marcos, para todos nós, Jaime, para todos nós, sabe por quê? Ele é nosso irmão mais velho, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa vida, Ele é o Jesus de Nazaré que, como homem, Ele nos deu o exemplo de que é possível viver uma caminhada onde você sabe que está indo para o lugar certo, onde você sabe que tem um destino. Eu fiz questão de ficar com Jesus de Nazaré neste tópico da nossa reflexão. Sabe por quê? Porque aqui ele era homem, aqui ele estava homem, obedecendo o Pai, fazendo a vontade do Pai, tendo convicção de para onde é que ele ia, onde é que ele queria chegar. E você? E você, meu irmão, minha irmã, ei, você sabe para onde quer chegar? Ou qualquer coisa faz você desobedecer, desonrar, desanimar, descrer, desconfiar. Qualquer coisa faz você duvidar, qualquer coisa faz você querer sair do caminho. Cuidado, porque se Deus te escolheu, preste atenção nisso que eu vou te dizer agora, eu creio assim. Foi Jesus que diz lá no capítulo 10 de João, que depois que ele escreve o seu nome, Sandoval, depois que ele te escolhe, depois que ele escolhe você, depois que ele coloca o seu nome lá, você não vai conseguir desviar mais não. Pode sair algum pedaço seu, uma perna, um braço, mas você não vai ficar. Lá fora, não. Se está mole lá fora, se conseguiu ficar, cuidado que essa pessoa pode nunca ter sido de dentro. Essa pessoa pode nunca ter sido de Jesus, porque Jesus diz lá nos versículos 27 e 28 do Evangelho de João: as minhas ovelhas ninguém toma da minha mão. Jesus não é molenga, Jesus não tem mãozinha mole para perder as pessoas, para perder as ovelhas, para qualquer um levar. Quando nós estamos no caminho, quando nós estamos no destino, Ele nos dá a direção, Ele vai conosco, e o braço do Senhor luta a nosso favor e nos faz vencer. A pessoa pode tentar sair. Eu já vi alguns que tentaram sair. É difícil, é triste, é sofrido, porque o Pai traz de volta. Ele é o bom pastor, e o bom pastor vai atrás das suas ovelhas. Ele não permite que ela fique fora. Guarde bem isso no seu coração essa noite. Se nada dessa mensagem ficar no seu coração, esse lapso que o Espírito Santo está nos dando, guarde isso. Se você é de Jesus Cristo, se você é a ovelha dele, você não vai nunca conseguir sair do caminho, nunca. Se você tentar, lembre-se que esse pregador te avisou, você vai arrumar para a cabeça, bem arrumadinho, como diz o mineiro. Jesus de Nazaré, Senhor e Mestre, que lavou os pés. Quando nós estamos na direção certa, a gente não tem problema de lavar o pé de ninguém, nem que tenha chulé. Às vezes aqui o chulé não é chulé do calçado fechado, da sudorese pédica, não. O chulé aqui pode ser aquela pessoa problemática. Os pés aqui pode ser aqueles pés que não querem ir de jeito nenhum. Os pés aqui pode ser aquela boca que fala mal, aquela pessoa que deseja tudo errado, aquela pessoa que é sempre do contra. Mas se ele é meu irmão, se ela é minha irmã, Jesus disse: lave os pés, e ele vai ter que aceitar. Porque Pedro falou: não quero. Jesus falou: então é porque você não tem nada comigo, então porque você não é dos meus, é porque você não tem parte comigo. Quando nós estamos no destino, quando nós saímos para chegar, nós vamos fazer com amor, com alegria, e o Espírito Santo de Deus em poder vai nos capacitar para isso. Amém? Para onde é que você está indo? Jesus disse: eu vou lavar sim, eu vou lavar, Pedrão. E o Pedro falou: não, mas se é assim pode lavar tudo. Jesus falou: calma, é só o pezinho, meu filho. Se é assim, Senhor, pode me lavar todo. Vocês conhecem a história do Pedro. O adolescente Jesus. Lembram-se de Jesus adolescente? Eu estou falando do Jesus homem. Jesus que era homem, é o Jesus de Nazaré lavando os pés. É o Jesus de Nazaré obedecendo à vontade do Pai. Lá na cruz ele disse: seja feita a tua vontade. E quando adolescente, lá atrás, vocês se lembram que ele ficou no templo? Conversando com quem? Com o pessoal que fazia a limpeza lá.
com o pessoal que cuidava da manutenção. Com quem que Jesus ficou conversando lá no templo? Irmão Márcio? Os doutores da lei, com os entendidos, com os cabra bom. E depois que os pais voltavam, já a viagem de alguns dias, eles olharam e falaram: mas cadê o Jesusinho? Não está aí, não está, procura para cá, corre para lá, era muita gente, descobriram, Jesus não está aqui, volta lá no templo, e ele estava lá, conversando com os doutores da lei, falando acerca das grandezas do Pai, e deixando aqueles homens boquiabertos, porque ele era o Jesus de Nazaré, que sabia o seu destino, sabia onde quer chegar, queria ficar na bênção, queria ficar na vantagem espiritual. Para onde é que você está caminhando? Só chega no destino quem saiu para lá determinado. E a determinação para nós, meus irmãos, é embasada na fé que o próprio Deus derrama no nosso coração, na fé que é alimentada pela palavra, na fé que é assistida pelo Espírito Santo e no poder do manifestar da vida de Cristo. Aleluia! É assim que as coisas acontecem. Basta você depender, basta você crer. Mas eu não tenho que sentir nada, pregador. Não, senhor, não, senhora. Só creia na palavra. Creia na palavra. Já está escrito aqui. Eu não tenho que arrepiar, não tenho que chorar, não tenho que ir no monte, eu não tenho que pagar, não, nada disso. Creia na palavra. Creia na palavra. Jesus muitas vezes citou a palavra, dizendo inclusive para o inimigo: escrito está escrito. Mesmo como filho de Deus, ele reconhece que está numa caminhada. Seja feita a sua vontade, disse Jesus. Como é que nós estamos caminhando? Até o alvo. Teremos revelação, serviço, responsabilidade, sofrimento. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos guia. Sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer com isso? Se vocês são do Espírito, se vocês são nascidos do Espírito, andem também no Espírito. Isso significa que o governo de Deus vai à nossa frente. Não tome a frente do Senhor nunca. Lembram-se quando Pedrão foi falar para Jesus: não, Jesus, você não vai morrer, não vai acontecer nada disso. A gente não deixa, e colocou-se na frente de Jesus. O que Jesus disse? Sai de reto para lá, para trás de mim, sapereta. Não vá na frente. Sabe por quê? Quem vai na frente é o Senhor. Não fique pensando assim: ah, mas eu sou muito simples, ou então eu sou muito duro, eu tenho o meu jeito, eu sou sistemático, eu sou bruto e sistemático. Se não for do meu jeito, cuidado, não vá na frente, deixe o governo do Senhor ir à frente, porque Ele vai levar você pelo caminho da revelação, Ele vai levar você pelo caminho do serviço, e Ele vai levar você pelo caminho da santificação. Para quê? Para você chegar a bom destino. Se você saiu, meu irmão, se você saiu, minha irmã, para chegar no destino de Deus, e você se manter no caminho, você vai chegar. Amém? Você precisa chegar, o nome de Deus será glorificado, e você vai poder chegar nesse caminho. O reino é para todos, mas a recompensa é para os determinados. Já tinham ouvido isso? Talvez já, mas deixa eu colocar melhor do prisma que o Espírito está nos dando aqui esta noite. Deus te chamou para o reino, e você está no reino de Deus, e você sabe que você pode obedecer, e você sabe que você pode servir, e você sabe que você pode ensinar, que você pode ajudar, mas você não faz nada disso. Você até pode estar no reino, mas você não está merecido da recompensa. Já leu na Bíblia sobre o galardão? Já leu na Bíblia sobre aquilo que Deus vai recompensar? Lá no céu vai ter isso. Lá na casa do Pai vai ter isso. Vai ter aqueles que não têm nada, porque estão no reino, estão salvos, estão na mão de Jesus, mas só. Não produz, não caminha, não tem consciência de que tem um destino, de que está chegando para lá. Não vai ter recompensa, não vai ter galardão, não vai ter as glórias do Senhor que eu quero. Se você não quiser, está estranho. Dê uma olhadinha na sua experiência. Sabe por quê? Muitas vezes a gente fala: eu não quero nada, porque a gente também não quer fazer nada. A gente gosta do comodismo, a gente gosta da caminhada tranquila,
de não produzir praticamente nada. Mas quando nós estamos caminhando para o destino, quando nós sabemos que vamos chegar lá, quando nós saímos para lá, nós não temos só o endereço, mas nós temos as bênçãos das estações deste caminho, das estações que nos são oferecidas neste caminho. O caminho da cruz tem um endereço. Você sabe qual é o endereço que é nos dado ali na cruz por Jesus? Lembram-se da crucificação, para nós concluirmos? Jesus estava lá, de um lado um ladrão, à esquerda um ladrão, à direita outro ladrão. Um desses homens disse o que para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no seu paraíso, no seu reino, quando chegar na casa do Pai. Esse é o endereço. Nós estamos caminhando para lá. O que Jesus respondeu? Hoje mesmo estarás comigo aonde? No paraíso. Este é o endereço. Você vai estar lá comigo. É para lá que você está caminhando. É lá que você precisa chegar. O destino tem a ver com direção e reta final. O destino que Deus tem para nós, a casa que Deus tem para nós, tem a ver com sermos dirigidos por Ele, passarmos por essas estações, a revelação da palavra, o serviço, a responsabilidade, e passarmos também pelas lutas, pelo sofrimento desta vida, que tem um propósito no coração de Deus, que é nos fazer santos, consagrados, preparados. Por isso que Deus diz a Daniel: você vai até o fim, Daniel, porque lá no final te levantarás para receber a tua herança perpétua, a tua herança eterna. Vai até o fim com Deus. Vamos orar, fique de pé nesta hora. Chegando ao destino, você está no caminho ou frequenta o caminho? Eu queria que você orasse agora falando com Deus: Pai, eu não quero ser um frequentador do caminho, eu não quero passar aqui no caminho, aqui e ali, mas eu quero, Senhor, ser do caminho. Eu quero ter a vida de Cristo, eu quero a revelação da vida de Cristo. Feche os seus olhos, vamos orar nesta hora. Pai querido, a tua palavra está aqui, falando com Daniel já lá no passado, Senhor, mas registrado na tua palavra inspirada. O Senhor disse a ele: vai até o fim, vai até o fim, e levantarás e terás a sua recompensa. Oh meu Deus, aqui está o meu irmão, a minha irmã, aqui estamos nós, a tua igreja. Nós estamos entendendo mais uma vez nesta noite que nós precisamos caminhar obedientes, caminhar com alegria, caminhar ouvindo a tua revelação, caminhar, ó Pai, entendendo de que o Senhor está conosco, caminhar servindo com responsabilidade. Ó Pai, nós entendemos também que este mundo é um vale de lágrimas, que aqui é sofrimento, mas que em tudo isso o Senhor está nos preparando, o Senhor está nos usando para que o teu nome seja glorificado, para que o meu irmão seja feliz, para que a presença do Senhor, para que a comunhão contigo, para que esta glória tão preciosa seja suficiente para fazermos a mesma oração de Paulo: para mim o viver é lucro e o morrer é ganho, porque o Senhor nos dá tudo e nada nos falta nesta caminhada, que estamos indo para esse destino maravilhoso que o Senhor nos tem dado. Ajuda-nos, ó Deus, a chegarmos. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos de tal forma que o teu nome não seja vilipendiado, que o Senhor não seja envergonhado, ó Jesus Cristo, Senhor e pastor de nossas almas. Visita o meu irmão, visita a minha irmã, abençoa esta vida, abençoa este coração e ajuda-nos a caminharmos com segurança, porque nós queremos chegar para a glória do Senhor mesmo, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja do Senhor? Amém? Podeis assentar. Que Deus abençoe esta palavra no nosso coração. Vamos até o fim com Deus. Vamos olhando para os exemplos, vamos seguindo com Jesus. Amém?